a sociedade nos toma algo, nos toma parcelas de satisfação. Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco da pandemia e os aspectos emocionais e afetivos ligados a esse novo contexto. Inicialmente, é importante a gente entender que esse é um momento de mudança, esse é um momento de crise que estamos vivendo. E por que crise? Porque num curto período de tempo, a natureza ela nos colocou numa posição de ameaçados, ela nos colocou diante daquilo para com o qual a gente ainda não estava preparado para lidar. E no adjetivo de impotentes, nós permanecemos por conta da nossa natureza frágil, nossa fragilidade tanto da parte do corpo quanto da parte do psiquismo. Então, portanto, a gente poderia falar de uma certa fragilidade da nossa existência. Em último caso, a gente poderia falar que essa crise, essa pandemia, nos remete a uma condição de desamparo, com o qual a gente tenta lidar de forma inconsciente desde os primórdios da nossa história ontológica. Em 1930, o Freud vai falar no seu texto Mal-Estar na Civilização sobre o sofrimento humano, sobre as origens principais desse sofrimento. Ele nos dizia do sofrimento proveniente do corpo, da ordem corporal, organísmica do ser humano, uma vez que o corpo ele tem suas fragilidades, ele tem as suas limitações e é um corpo que ao longo da nossa vida, ao longo do tempo, ele caminha rumo a uma certa caduquez, a um certo enfraquecimento do organismo, uma debilitação do próprio corpo. E isso nos gera sofrimento. Uma segunda fonte de sofrimento que o Freud coloca como sendo uma das principais é o sofrimento proveniente da natureza, uma vez que essa natureza tem uma força dantesca e destrutiva que nos ameaça. Ameaça a nossa existência, ameaça a nossa integridade. E diante disso, é por meio das chamadas ciências naturais que nós tentamos ao longo da história aprender sobre essa natureza, utilizar os seus recursos a nosso favor e tentar prever os seus funcionamentos e fenômenos o máximo possível para que possamos nos prevenir e nos preparar diante dos seus fenômenos. Em terceiro lugar, não menos importante, o Freud vai falar do sofrimento que é proveniente das relações sociais, das relações humanas. Essas relações nos fazem sofrer porque elas carregam consigo a renúncia, uma renúncia das nossas próprias satisfações ou parte delas. Então renunciamos às nossas satisfações pulsionais, algumas delas, para que nós possamos viver em sociedade. E vivendo com o outro, nós aumentamos nossas chances de sobrevivência. Por um lado, o Freud vai falar nesse texto que a sociedade nos fornece uma certa segurança, uma certa estabilidade. Mas, por outro lado, a sociedade nos toma algo, nos toma parcelas de satisfação. Retomando a questão da pandemia, parece que reúne essas três formas principais de sofrimento que Freud falou no texto Mal-Estar na Civilização e, de certa forma, nos impor essa condição. Essa pandemia, ela escancara um pouco a nossa fragilidade organísmica, a nossa fragilidade do corpo. Ela demonstra o caráter ameaçador da natureza, dos seus fenômenos, dos seus processos, e ao mesmo tempo ela parece que coloca em jogo a estabilidade cultural das nossas relações sociais com o outro e com a sociedade em si. Mas por que coloca em jogo essas relações culturais, essa estabilidade das relações? Porque agora eu tenho que remanejar as minhas relações. Agora eu estou mais distante ou mais próximo dos outros. Esse outro enquanto família, esse outro enquanto amigos, esse outro enquanto trabalho, esse outro enquanto práticas culturais. Diante desse contexto de crise, de pandemia, eu me vejo tendo que reelaborar, reestruturar, me vejo tendo que alterar a natureza, a dinâmica, as formas das minhas relações sociais. O contexto pede isso. E quem somos nós diante dessa crise?
Nós somos sujeitos afetados, nós somos sujeitos também com a capacidade de afetar as outras pessoas e que lidam com as questões de afetividade junto das nossas representações diante da realidade, diante da existência. De modo geral, o ser humano ele é de natureza afetiva e representativa. E é por essa natureza constitutiva que esse momento pede uma reelaboração, uma elaboração do que está acontecendo. E é por essa na nossa natureza constitutiva, que o contexto ele demanda uma nova elaboração, ele demanda uma nova forma de lidar. Essa demanda é uma demanda de lidar com os nossos afetos, lidar com as nossas questões emocionais, lidar com aquilo que nos afeta e encontrar uma forma de lidar com essa nova situação de forma a torná-lo menos insatisfatório possível. Quando eu falo dessas questões, talvez fique mais claro com exemplos, ou talvez melhor perguntas. Como que eu vou lidar com aquelas satisfações que eu tive que renunciar por conta do momento que a gente está passando? O que eu vou fazer agora com aquele lugar de falta que antes era ocupado, por exemplo, pelo meu trabalho, pelo meu parceiro ou parceira, um lugar que antes era ocupado talvez por uma prática ou uma atividade específica? Como que eu vou lidar agora com essa ansiedade, por exemplo, que eu estou sentindo desde então? O que eu faço para sanar talvez essa tristeza que vem me acompanhando nos últimos momentos, nos últimos dias, devido a todo esse novo contexto? Em casos mais graves ainda, eu poderia me perguntar como que uma pessoa vai se proteger de uma coisa tão perigosa, da ordem da natureza, sendo que ela não tem nem as condições mínimas para viver, para sobreviver. É importante ressaltar nesse vídeo aqui que a intenção não é sanar todos os problemas que podem aparecer diante desse contexto. A questão que fica, na verdade, é que esse vídeo possa incitar reflexões nas pessoas que estão assistindo acerca dos problemas que essa crise vem compondo na nossa sociedade, dos problemas originados e em consequência dessa pandemia, e que, de certa forma, munido dessa capacidade crítica, reflexiva a respeito do que está acontecendo, a pessoa que está assistindo ela possa se colocar em uma posição de empatia e uma posição de colaboração, e ajudar no que for possível ser ajudado, a quem for possível ajudar. Parece que a pandemia tem nos colocado de forma diferente de antes, muito mais em contato com nós mesmos. Então nos coloca talvez de forma mais íntima, mais constante ou mais frequente, são com nós mesmos. E é difícil lidar com as nossas próprias questões, é difícil ter uma constante reflexão. Na verdade, é sofrido esse constante contato consigo mesmo. Porque, de certa forma, envolve lidar com nossas fantasias, nossos desejos, nossas renúncias. Então, é necessário a gente entender que cada sujeito, dentro das suas próprias condições, vai lidar de uma forma diferente do outro com essa pandemia. E quando eu falo de condições do sujeito, eu estou falando de condições para além da estrutura psíquica dele. Quando eu falo de condições, eu estou falando de sexualidade, eu estou falando de identidade de gênero, eu estou falando de classe social, rede de apoio afetiva e social, classe econômica, cor, etnia, cultura. Mas por que falar dessas diferentes condições? Porque essas diferentes condições atravessam o sujeito, atravessam a capacidade de lidar com essa situação, atravessam a forma que o sujeito vai encontrar de lidar com essa pandemia, com essa crise. Então não é possível reduzirmos a forma de lidar do sujeito apenas às questões estruturais e dinâmicas do seu psiquismo. É preciso levar em conta todos esses marcadores e todas essas condições exteriores a ele, mas que o constituem. Como que lida com essa pandemia alguém que trabalha na área da saúde, mas vem também tendo que lidar com a pressão da responsabilidade da sua atuação profissional, mas que vem lidando também
com uma certa ansiedade que vem sendo sentida nesses últimos tempos. Como que lida com essa pandemia uma senhora de idade que talvez não tem mais familiares com quem contar? Como que vai lidar com essa crise, aquele sujeito que faz parte de uma classe social baixa, que não tem um nível econômico elevado, e aquela pessoa que vive em condições de extrema vulnerabilidade em todos os sentidos da palavra, que não tem condições mínimas de proteção, de higiene, de sanar suas necessidades básicas. Como que essa pessoa vai lidar com essa situação? Como que lida aquele que está numa posição importante socialmente, como um governante, por exemplo? Todas as pessoas estão atravessadas por marcadores sociais. Surge disso, então, uma diversidade de formas de enfrentamento dessa situação. Só que todas carregam consigo um denominador comum, que é tentar sofrer o menos possível com isso, embora o sofrimento seja inevitável. E de modo geral, eu acredito que não teve nenhum momento na nossa história recente em que a natureza nos colocasse numa posição, uma certa posição, em que as chances de sobrevivência da humanidade, tanto quanto espécie, tanto quanto cultura, ficassem demarcadas pela necessidade de solidariedade, pela necessidade de união, de empatia, de apoios mútuos em escala global. Isso é um fato curioso até porque essas novas necessidades que estão se impondo à espécie humana e à cultura humana, elas chocam com a nossa cultura habitual. E essa cultura habitual parece que ela está escrita sobre outros preceitos, que são bem diferentes desses preceitos que estão sendo convocados. E dessa forma, fica claro que inclusive a cultura está tendo que se rearranjar, está tendo que passar por um processo de reestruturação, de mudanças. Então, para finalizar, eu acho importante falar que a psicologia, enquanto saber da saúde, a área de atuação da saúde, assim como os outros saberes desse grupo de profissões, tem um papel muito importante nesse contexto atual, nesse contexto do agora, que é ajudar esses sujeitos em suas diferentes formas de existência, em suas diferentes constituições e seus diferentes marcadores, encontrar formas de lidar com o que está acontecendo, encontrar saídas mais satisfatórias. Alguns remanejamentos estão sendo feitos na forma de atuar da psicologia, como, por exemplo, atendimentos virtuais, atendimentos à distância pelos veículos de comunicação. Uma outra questão importante que eu tenho percebido são os atendimentos voluntários, ou as pessoas que estão acometidas pelo vírus, ou pelas pessoas que trabalham na área da saúde, que estão na linha de frente, inclusive as pessoas dos serviços básicos, como transporte, que fornecem alimentos, que fornecem produtos de higiene. Então eu vejo esse esforço por parte da psicologia, dos profissionais da psicologia, em tentar encontrar formas também de alterar a sua forma de oferta de serviço, e vejo isso também nos outros profissionais da saúde, nos outros profissionais competentes que têm ajudado nessa questão, nessa pandemia, nesse contexto de crise. Enquanto profissional da saúde, enquanto psicólogo também, eu me coloco e tenho me colocado à disposição para atendimentos voluntários voltados às pessoas que estão precisando de um certo apoio nesse momento. Então eu acho que é isso. Acho que é importante a gente ter essa capacidade crítica de olhar para o que está acontecendo, tanto com a nossa cultura, com a nossa sociedade, tanto conosco. E a partir disso, elaborar também formas de apoio, formas de ajuda mútua, formas de se colocar de forma empática, se colocar de forma solidária, que é uma conduta, que são afetos que estão sendo demandados pelo contexto. Então é isso, eu agradeço por assistirem o vídeo. Não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de ativar o sininho também, curtam o vídeo e compartilhem com as pessoas. Deixem nos comentários sugestões, perguntas e até o próximo vídeo.